Volta às aulas no ensino estadual a partir desta terça-feira. Por enquanto, apenas para reforço escolar e outras atividades extracurriculares. Vamos ver como é que foi pela manhã em Sorocaba, porque o repórter Basílio Magno foi destacado para esta pauta. Aliás, Léo Moraes, é notícia, manda pro ar. Rocieli Soares chegou à escola estadual pouco depois das 9 da manhã. Recepcionado por um aluno do ensino médio, ele visitou as dependências da unidade de ensino que passou por uma reforma recente e conversou com estudantes e professores. O secretário de Estado da Educação veio a Sorocaba anunciar a reabertura das escolas para atividades de reforço. A medida vale para todas as escolas estaduais nos 645 municípios paulistas. Não há obrigação nem de atividade acontecer por parte da escola, nem para a família e para o estudante comparecer, e nem mesmo para os profissionais, os professores, por exemplo. Antes da pandemia, a escola, se o aluno estudasse de manhã, ele já teria muitas vezes a possibilidade de ter alguma outra atividade extra, cultural, esportiva ou de outra natureza, como reforço mesmo de matemática, português, de ciências, histórias, enfim. E isso é que a gente está oferecendo nesse momento. O secretário também falou da retomada das aulas presenciais em todo o estado. A previsão é 7 de outubro. Nós temos algumas condicionalidades que precisam ser cumpridas, como, por exemplo, chegar o estado inteiro no amarelo para a gente poder determinar as voltas às aulas. E ainda cabe uma observação. A cada semana nós estamos observando todos os indicadores para que a gente tenha certeza que este momento é o mais apropriado. Para o retorno às atividades, alunos e professores precisam cumprir alguns protocolos. A medição de temperatura logo na entrada para todos os alunos e o pessoal que vai ter acesso à escola e a higienização com álcool em gel. São os protocolos sanitários. Quais são eles? O uso da máscara, obrigatório, aferição da temperatura quando chega na escola, aí você tem o contato com no mínimo de 1,5 metro, o distanciamento entre os alunos e as atividades preferencialmente ao ar livre. Longe do convívio com professores e colegas desde o início da pandemia, hoje o Gabriel teve uma agenda movimentada. Presidente do Grêmio, coube a ele recepcionar o secretário da Educação e passar adiante as informações que recebeu. A gente vai sempre informando, que nem quando a gente for receber alguns outros alunos que estão com dificuldade, a gente vai mostrar o prédio, mudanças, sempre dando um toque neles também sobre a higienização e essas coisas. Para começar o dia, os alunos participaram de atividades recreativas no pátio da escola e na quadra. Teve gente que não via a hora de rever a turma. Foi bem legal ver todo mundo, ver os coordenadores, os professores. Ter mais contato assim, com os outros. Pena que não pode abraçar, tem que manter a distância e tal. Mas estava sentindo falta dos amigos mesmo. Se as alunas estavam com saudade, imagina a professora. Senti muita saudade deles, sabe? Porque era um dia a dia corrido, né? A gente procurou trabalhar essa volta deles diferente, né? Porque é diferente para eles e diferente para a gente. Na verdade, as coisas precisam acontecer, né? Precisa ser feita a retomada da atividade, por exemplo, agora a atividade escolar, de alguma maneira. De repente, esse é um jeito, porque ninguém é obrigado a levar o filho para a escola neste primeiro momento. Então, aqueles que entenderem que possa ser feito isso, que tomem as precauções e que sigam o protocolo de segurança e a volta às aulas de forma gradual, que é o que está acontecendo a partir de hoje nas escolas estaduais. E a gente continua falando sobre isso, porque o Basílio Magno, você que esteve lá, você está ouvindo, você tem outros detalhes dessa volta às aulas, porque são muitas as dúvidas, né? O que as pessoas estão fazendo. Eu queria primeiro o teu sentimento. Você esteve acompanhando essa volta às aulas dessa escola, agora você está aí na frente do Estadão, não é isso? O Estadão está fechado, né? O Estadão não abriu hoje e eu queria que você passasse o teu sentimento. O que você tem para dizer para as pessoas que estão em casa sobre essa retomada gradual das aulas estaduais em Sorocaba? Boa tarde. Oi, Barazal, boa tarde para você, boa tarde a todos. Como disse o secretário aí de Educação e também o diretor regional de ensino, essa volta às aulas com atividades de reforço é uma volta gradual. Nem todos os alunos, né, eles não são obrigados a retornar para as atividades aqui, né? Então é importante só sair de casa se tiver necessidade, mesmo porque tem um reforço através da internet, dos aplicativos, mas nem todos os alunos têm acesso à internet
internet com facilidade, Barazal. E essa escola aqui, o Estadão, o tradicional Estadão, Escola Estadual Dr. Júlio Prestes de Albuquerque, por exemplo, hoje abriu apenas para os professores, os funcionários aqui da direção. Eles estão se organizando para voltar com a retomada dessas atividades. Então hoje aqui não tem nenhuma atividade presencial para alunos, só nessa escola são quase 2.000 alunos do ensino fundamental, centro de línguas e ensino médio. Então esses alunos estão aguardando aí algum anúncio da escola a respeito do retorno das atividades. Mas nós apuramos que a escola vai dar prioridade para aqueles alunos justamente que estão com dificuldades de acompanhar o conteúdo online. Então, eles serão recebidos aqui quando a escola retomar as atividades. Nesta semana, de acordo com a Diretoria Regional de Ensino, a expectativa é que cerca de 70 escolas da Diretoria Regional de Ensino de Sorocaba voltem às atividades. Por enquanto não são aulas presenciais, são atividades de reforço aí para os alunos. Barazal, e tem algumas outras coisas importantes que nessa retomada o aluno precisa prestar atenção. Por exemplo, Barazal, as escolas terão que ter distanciamento do piso, tem que manter o distanciamento entre os alunos, higienização dos banheiros a cada 3 horas, eventos que causem aglomeração estão proibidos. Agora, em relação ao transporte escolar, é muito importante isso. Alunos e servidores devem usar máscaras de tecido no transporte escolar e por todo o percurso. Os veículos do transporte escolar deverão intercalar um assento ocupado e um livre, orientar os alunos a não tocarem nos bancos, portas e janelas e disponibilizar álcool em gel 70% para a higienização das mãos, isso dentro da van escolar, por exemplo. Janelas devem permanecer semiabertas para a circulação de ar. Os veículos do transporte escolar, vans e ônibus, deverão ser higienizados entre uma viagem e outra também, entre uma viagem e outra. E não devem ir à escola o servidor ou aluno que apresente aí sintomas gripais. Por exemplo, está com suspeita de coronavírus, com alguma gripe, procure o médico, não venha para a escola, espere essa regra de 14 dias aí, essa quarentena, digamos assim, não é para você pensar em retornar às atividades. E viu, isso Baza? É muito importante. Pois não. Importante. A gente precisa só dizer o seguinte e esclarecer, né? Neste momento, é uma retomada gradual das atividades escolares. Então, é presencial porque as pessoas podem ir, mas não é aquela chamada aula presencial, onde você vai sentar a cadeira, enfim. O que acontece, para que as pessoas entendam, não é que a escola vai abrir aquela grade curricular, o conteúdo didático, né? Por exemplo, a aula começa às 7h30, vai até 11h30. Não é que a escola vai ficar aberta das 7h30 até às 11h30. Não é isso. E cada colégio vai orientar e vai ter uma atividade diferenciada conforme as suas necessidades e as suas demandas também. Por exemplo, aula de reforço de matemática. Não vai ser todo dia, não vai ser a manhã inteira. O aluno, a mãe, o pai, o responsável pelo aluno precisa se informar no seu colégio para saber como é que vai ser feito isso. Por exemplo, aula de matemática amanhã, porque hoje já acabou, a partir da manhã, né? Aula de matemática, quem tem turno de manhã. Aula de matemática de reforço escolar amanhã, das 10 às 10h50, uma aula. A pessoa precisa se informar que vai à escola, para a escola se programar, saber quantos vão, e aí será dada a aula de reforço escolar de matemática. E assim, um exemplo que pode ser seguido para outras matérias. Não, Barazal, mas nesse primeiro momento, não vai ter aula de reforço de matemática. Vai ter outra atividade, no chamado contraturno. Como você mostrou aí, uma atividade na quadra, uma aula de pintura, teatro, sei lá. Você precisa se informar na sua escola para saber o que é que vai ser oferecido. Não é isso, Basílio? É isso mesmo, Barazal. As escolas particulares, por exemplo, também estão autorizadas a retomar as atividades. É importante que o pai entre em contato com a escola para agendar a atividade para o aluno. São horários específicos. E tem também a capacidade de pessoas no prédio. Por exemplo, nas escolas estaduais, 20% dos alunos por dia, independente da etapa de ensino.
Já as redes municipais e privadas devem seguir o decreto do governo do estado que prevê o limite de 35% para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental e 20% nos finais do ensino fundamental e ensino médio. Lembrando que as escolas municipais só vão retornar na cidade, só irão retornar o ano que vem, tá certo? Todas as unidades também ficam autorizadas a funcionar em horário reduzido. Barazal. Ok, obrigado, viu, Basílio, pelas suas informações. Portanto, é isso em relação à retomada gradual das aulas em nível estadual. Esse foi Basílio Magno.